167. São vedados: inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas autorizações mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159. A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito, por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição e o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. Transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal, estadual e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 11. A utilização de recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, inciso 1A e inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena do regime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158, 159, inciso 1 e 2, para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos e essas funções mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa, prevista no inciso 6 deste artigo. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serão entregues até o dia 20 de cada mês,
em duodécimos na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo ou inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, inciso 1, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes, inciso 2, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as despesas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo, para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que não observarem os referidos limites. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado em lei complementar, referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização, correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função, com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Parágrafo 7º. Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º. Título 7 da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1 dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios. Inciso 1. Soberania nacional. 2. Propriedade privada. 3. Função social da propriedade. 4. Livre concorrência. 5. Defesa do consumidor. 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme ao impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. 8. Busca do pleno emprego. 9. Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica
de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: inciso 1, função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quando aos direitos e obrigações comerciais, trabalhistas e tributários. Inciso 3, licitação e contratação de obras, serviços, compras, alienações, observados os princípios da administração pública. Inciso 4, a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários. Inciso 5, os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Parágrafo 2º. As empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais, não extensivos às do setor privado. Parágrafo 3º. A lei regulará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-as às punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Parágrafo 2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Parágrafo 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção socioeconômico-social dos garimpeiros. Parágrafo 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: inciso 1. Regime das empresas concessionárias, permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Inciso 2º. Os direitos dos usuários. Inciso 3º. Política tarifária. Inciso 4º. A obrigação de manter serviço adequado. Artigo 176. As jazidas ou lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração e aproveitamento, e pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Parágrafo 1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional por brasileiros, ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Parágrafo 2º. É assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor a que se dispuser a lei. Parágrafo 3º. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões previstas nesse artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Parágrafo 4º. Não dependerá de autorização ou concessão ou aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.